vocês novamente. Desta vez estamos gravando, não para colocar na quarta-feira, como sempre fazemos, mas provavelmente já no dia 25, sexta-feira, vocês deverão receber pelo Zap essa gravação. Mas o mais importante nisso tudo é estarmos juntos. O mais importante nisso tudo é termos a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. E eu escolhi um assunto, vamos dizer assim, condizente com o momento, com relação às festas natalinas. Nós não somos fanáticos por Papai Noel, obviamente, porque entendemos que isso é uma, vamos dizer assim, uma armação comercial. Em cada país tem um nome. Na minha terra é chamado Pai Natal, aqui é Papai Noel, em outros lugares é São Nicolau, e assim sucessivamente. Não vamos explicar detalhes, mas isso tudo está dentro do contexto comercial para forçar essa troca de presentes. Eu não vou dizer que isso seja uma coisa errada, mas isso não é uma coisa espiritual. Isso é uma coisa comercial e, vamos dizer assim, emotiva. A realidade dos fatos é que o Natal comemora o nascimento de Jesus, não é de um velhinho com saco de presente nas costas. É de Jesus. Jesus nasceu e esse termo Natal vem de nascimento, natalidade, não é? Jesus nasceu para nos salvar. Viveu entre nós, morreu. E o que nós precisamos realmente é tirar algumas lições de todo esse evento, a parte real. Enquanto o Natal é a parte mística da coisa, o nascimento de Jesus é a parte real, é a parte espiritual, é a parte que nós devemos atentar e mesmo, obviamente, presenteando os filhinhos, alegrando o coração dos filhinhos, mas sempre ensinar a eles a verdade. Nós não somos retrógrados para dizer, não, Natal não se comemora por causa... Não, tem que falar a verdade. O importante é isso, é que eles saibam a verdade. Mas para nós adultos, nós precisamos tirar muitas lições. Aliás, o nascimento de Jesus deixa lições maravilhosas. O fato dele nascer numa manjedoura, de uma forma humilde, e o fato dele nascer de uma virgem que foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus, uma série de fatos. Mas eu quero explicar alguns, até pode ser que sejam um pouco simplórios, mas que são reais e nós devemos atentar. Mas, para não ficar sem um texto bíblico, eu vou ler em Mateus. Obviamente, se na sua casa aí, fique à vontade. Mateus, no capítulo 2, eu vou ler os 2 primeiros versículos e o versículo 11 apenas para a nossa meditação. Depois eu vou ler também alguns versículos em Lucas, que são os 2 evangelistas que mais enfatizam o nascimento de Cristo. Então, Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois o versículo 11, dizem assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 11 diz: Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Somente até aí. Vamos orar. Curve sua cabeça onde você estiver. Querido Deus e Pai,
mais uma vez, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Pai, queremos abençoar a Tua igreja com uma meditação, talvez simples, talvez não, mas de qualquer forma, Senhor, é a verdade, é a Tua palavra, são os Teus ensinamentos, é o assunto no qual devemos meditar, e não na festa pagã, não no misticismo, e sim na realidade dos fatos. Tu sabes, Senhor, que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e somos servos Teus através do Teu Filho Jesus, e toda a honra, toda a glória são para o nosso Deus, são para o nosso Senhor. Portanto, ó Pai, nesta hora, com Teu Espírito, conforta e acalenta os corações que estão ao alcance da nossa voz, seja em que momento for que estejam assistindo, mas que eles sejam ricamente abençoados, além de esclarecidos naquilo que Te honra, naquilo que realmente é bênção para nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e a todos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, o Natal, como eu disse antes, traz tantas lições, cada uma mais bonita do que a outra, e não é a beleza propriamente dito em si, mas o que se aproveita da mensagem dessa comemoração natalina é realmente a realidade dos fatos. Eu sei que nesta hora, quem estiver nos ouvindo, talvez estejam com ele até pessoas não evangélicas, né, e que precisam ouvir algo que realmente os faça entender a realidade, porque a realidade dos fatos propriamente dito, provavelmente todos os teus filhos já conhecem. Mas tem detalhes extraordinários, e como eu disse, talvez simples, talvez não, dependendo do grau de entendimento e conhecimento de cada um. Mas o que nós precisamos fazer, e é isso que nós vamos fazer neste momento, é tirar desse texto lido algum ensinamento. Nós queremos, o que essas palavras, o que esse fato, o nascimento de Jesus, a ida dos magos, não é? Lá do Oriente, enfim, os acontecimentos, ao que eles nos remetem, na verdade. Nós precisamos tirar ensinamento disso, que a Tua palavra ensina. Então, eu vou falar sobre 3 situações. As diversas formas, diversas maneiras como Tu falas aos homens, Tu que és o nosso Deus, nos falas de diversas maneiras. Não vou falar de todas, mas das que estão relatadas nesses fatos. Vou falar também de como nós devemos levar a sério e buscar as verdades dos fatos. E, por último, vou falar da finalidade de fazermos isso, de corrermos atrás da realidade. Então, vamos começar pelo primeiro assunto, o que Deus fala. Nós vamos falar sobre o que Deus fala de diversas maneiras aos homens. Vamos entender isso? Versículo 2, que nós lemos, diz assim: E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Homens, de certa forma, sábios, humanamente falando, sábios, estudiosos, provavelmente de astrologia, o que não descaracteriza o conhecimento deles. Não estamos falando de religião, estamos falando do que eles entenderam a respeito da estrela. O que nós vimos aqui?
que aos sábios Deus falou através de uma estrela. Olha que coisa maravilhosa. Aos sábios, aqueles que entendem das estrelas, não é? Deus falou através de uma... Quer dizer, Deus vai dentro do contexto daquilo que a pessoa tem algum conhecimento ou tem lida com aquilo. Deus fala por coisas simples, por coisas complicadas. A verdade é que ele falou. Lá no capítulo 2, também do versículo, de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11, nós também lemos assim, ó. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu dos céus, desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Olha que coisa. Aos magos, ele falou pela estrela. E aos pastores? Aos pastores ele falou através dos anjos. Olha que coisa maravilhosa. Através dos anjos ele falou aos pastores. Ele mandou um anjo levar a notícia. Os anjos não lidam com muitas coisas a não ser... os pastores não lidam com muitas coisas a não ser as ovelhas. Olha que beleza, vir um anjo, que privilégio. Às vezes as pessoas do mundo não entendem isso, mas Deus usa alguém que naquele momento espiritualmente está sendo usado como um anjo de Deus para falar das novas do Evangelho a alguém. Via de regra, a função do anjo da igreja é falar das boas novas do Evangelho, é pregar o Evangelho. Então os sábios foi através de uma estrela. Muito bom, era o que eles entendiam. Os astrólogos lidam com isso. Aos pastores, na simplicidade deles, naquele isolamento lá no campo, foi através de um anjo. E é só isso? Não. Temos mais. Temos lá no capítulo ainda 2 de Lucas, versículos 25 e 26, vejam o que diz a palavra. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha como ele lidou com Simeão. Simeão não era nenhuma personalidade, vamos dizer assim, política, nem artística, não lia as estrelas, não sei se pastoreava as ovelhas dele ou não. A verdade é que era um homem comum, mas era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que pôde ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E a Simeão, ele falou pelo Espírito, que era o que ele mais entendia. As pessoas tementes a Deus, as pessoas tementes a Deus, elas precisam ouvir a voz do Espírito Santo. Elas precisam discernir quando o Espírito de Deus fala a cada um de nós. E veja bem, falou pelas estrelas aos magos, falou através de um anjo aos pastores, mas não deixou de fora aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, que via de regra devemos ser os crentes. E simplesmente Simeão, que como eu disse era um homem comum do povo, não era líder de nada, não se destacava em nada que a Bíblia tenha comentado,
apenas se percebe que era uma pessoa temente a Deus. Era um homem piedoso. Os piedosos são aqueles que amam e se sentem bem em lidar com as coisas de Deus. São pessoas piedosas, que vivem, hoje diríamos que vivem o Evangelho. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos do nascimento de Jesus, nesse sentido. Que Deus fala aos homens de diversas maneiras. Agora, veja bem, vamos falar sobre as verdades de Deus e como nós devemos encará-las. Vamos falar que a verdade deve ser levada a sério e devemos buscá-la. O versículo 1 e 2 de Mateus, do capítulo 2 de Mateus, nós já lemos, diz assim, preste atenção: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja, os magos ouviram, viram a estrela, entenderam que alguma coisa excepcional estava acontecendo, foram revelados que era um rei que estava nascendo e foram lá. Creram na verdade que lhes foi revelada e foram atrás para conferir e também, depois vamos falar sobre isso, para adorar. Não ficou uma coisa... Hoje as pessoas recebem a notícia de Jesus Cristo e muitos dão de ombros, viram para o outro lado, não querem ouvir, lá vem a mesma conversa. Até crentes mesmo, às vezes, quando se fala das coisas santas, das coisas de Deus, nas pregações ou mesmo nos aconselhamentos, não ligam, muitos não ligam, claro que graças a Deus a maioria entende, mas há uma porção que não dá pelota para o assunto. Não seja assim, não seja assim. A verdade, como eu acabei de dizer, ela deve ser acatada e devemos buscá-la, procurá-la. Lá em Lucas, também no capítulo 2, versículos 15 e 16, prestem bem atenção. Quando os anjos se afastaram deles, quer dizer, dos pastores, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ora, eles foram largar os rebanhos e foram atrás do nascimento de Jesus, do local onde Jesus havia nascido. Reconheceram a verdade, ouviram a verdade e a aceitaram. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, existem muitos crentes, mas nem tantos são libertos, porque ainda duvidam de certas verdades bíblicas. Porque aqueles que creem na verdade são libertos. Eles vão sendo libertos aos poucos, à medida em que conhecem a verdade. Porque aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, lhe é dado o direito de ser feito filho de Deus. Como? Conhecendo as verdades e ficando liberto. Tem pessoas evangélicas, boas pessoas, não estamos falando mal de ninguém, estamos explicando uma coisa que você precisa saber. Tem muitas pessoas que se dizem crentes e não estão verdadeiramente libertas porque ainda têm dúvida. Elas acham que é aquilo que elas pensam que é, ou que ouviram outrora em algum lugar. Mas está nas Escrituras. Veja como esses magos do Oriente vieram de longe para honrar a Jesus.
os pastores humildes, não tão sábios quanto aparentemente, veja bem, como os magos, mas na realidade foram sábios sim. Por quê? Porque quando ouviram a notícia de Cristo, correram atrás. Nós temos na Bíblia vários exemplos. Aquele servo, por exemplo, que ouviu Jesus passar e gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele entendeu que a verdade estava passando ali, ele queria e recebeu a sua bênção. Então, vamos falar do terceiro assunto para finalizar. Qual é a finalidade de nós darmos ouvidos às coisas de Deus, seguirmos a Cristo, andar na sua presença? Ah, pastor, é porque eu quero ter uma vida mais farta, é porque eu quero a solução de um problema, é porque eu quero ser curado do câncer, é porque isso, por aquilo. Irmãos, motivos tem muitos. E Deus atende na sua maioria quando Ele entende que deve abençoar com determinadas situações. É uma cura, é uma solução de emprego, seja o que for. Se formos enumerar, vamos gastar muito tempo. Mas a verdade é que o objetivo maior deve ser principalmente a salvação da nossa alma. Mas, ao conhecer a verdade, ao buscar a verdade, e a verdade é Cristo, e Cristo é Deus, prestem bem atenção nisso, olha o que é que aconteceu no caso dos magos. O verso 11 de Mateus 2 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Estas ofertas aqui têm uma outra conotação também, que eu prefiro não falar no assunto agora, mas o importante é que eles foram lá e o adoraram. Todo aquele que ouve as verdades de Deus, reconhece que há um Deus, que esse Deus enviou seu Filho para nos salvar, em princípio devemos adorar, buscar a sua face, nos rendermos a Ele, confessar a Ele as nossas fraquezas, as nossas deficiências, colocarmos, vamos dizer, consagrarmos as nossas vidas a Ele. Veja, os magos vieram de longe para adorar ao Senhor. E os pastores? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 20, nós lemos assim, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhe tinha sido anunciado. Glorificando e louvando a Deus. Adorando na beleza da sua santidade. Meu irmão, minha irmã, ou outro ouvinte qualquer que esteja agora ouvindo esta palavra, busque a Deus para adorar. Dê ouvidos à verdade. Jesus nasceu e Ele quer nascer todos os dias nos corações humanos. Ele hoje quer nascer no seu coração. Mas você precisa abrir a guarda. Primeiro você precisa crer que você precisa dele, que você é pecador e que ele morreu para perdoar os seus pecados, para te salvar. Dê ouvidos a esta verdade. E ao reconhecer esta verdade,
Não importa as circunstâncias, não fique com vergonha de familiares, de colegas, de amigos, de esposa, de marido, de pais ou de filhos. Não, a salvação é individual. Corra atrás da realidade. E ao conhecer estas verdades de Cristo, adore-o na beleza da sua santidade. Renda-se a Ele. Aproveite. Nós estamos no limiar de um novo ano. Você pode começar um novo ano com o pé direito. Eu quero começar com os 2 pés, não quero perder nenhum pé. Mas, força de expressão, comece com o pé direito. Comece fazendo o que é bom. Comece fazendo o que é certo. Comece fazendo o que agrada a Deus. Busque a face do Senhor. Se você não tem um lar espiritual, se você não tem uma igreja evangélica onde você se reúna, busque uma igreja. Se você tem, seja na sua igreja, seja onde for, mas se você não tem, busque uma igreja próxima da sua casa. E renda-se ao Senhor. E não olhe as coisas colaterais. Olhe para a realidade. Olhe para Cristo. Cristo é o nosso alvo. É Ele que salva. Não é denominação, não é doutrina, não são festinhas, não são também retiros, vamos dizer assim. A verdade é que Cristo é que salva. Receba a Cristo e viva na presença de Deus, para que um dia, quando Cristo vier buscar a igreja, você seja um daqueles que vai habitar os céus. Até porque só há 2 moradas eternas. Uma é o céu, onde você viverá com alegria, paz, permanente, por toda a eternidade. E a outra é o inferno, onde você também viverá, mas em sofrimento também por toda a eternidade. E a escolha é feita agora. A escolha é hoje. Procure uma igreja e renda-se ao Senhor. E agora eu convido para uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, Tu conheces, Senhor, o coração de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. E Tu sabes, Senhor, que na sua maioria, provavelmente, todos já Te conhecem, mas mesmo Te conhecendo, muitas vezes essas realidades vêm para confirmar ou ajudá-los a uma decisão mais profunda de buscar a Tua face. Mas se há entre essas pessoas algum que ainda não se rendeu a Ti, Senhor, que nesta hora possa lembrar, possa entender que Jesus não nasceu em Belém apenas para criar uma festividade onde todos ganham presente, nada disso. Ele nasceu para viver e morrer por nós e nos salvar do inferno, nos levar para a sua maravilhosa luz, nos tirar das trevas da ignorância e nos levar para a luz de Cristo. Pai Santo, age na vida, na mente, no coração de cada um e que todos, Senhor, possam se render a Ti neste momento, quem sabe, em nome de Jesus. Agora, Pai, ainda quero Te pedir pelos membros da igreja, Senhor, abençoa com alegria e paz, dá saúde aos que estão enfermos, Senhor. Quero Te agradecer pela cirurgia da minha filha Patrícia, quero Te agradecer pela melhora da saúde do Jorge, do Afonso, quero Te pedir pela Fátima, Senhor, Tu sabes de quem eu estou falando, obviamente, e todos, Pai, que sofrem dores, tristezas, mágoas, tudo que os aflige,
sejam curados, libertos, em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus, e que o teu amor, e que a comunhão com o teu Santo Espírito esteja em nós, sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o nosso pedido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom Natal a todos e um feliz Ano Novo. Que Deus vos abençoe. Cristo Filho entronizado, sua